ela nos dá orgulho porque criou situações que a gente sequer imaginava. Hoje ela é cartão postal, por exemplo, para todos os bacharéis que estão formando. É unanimidade eles utilizaram a nossa sede de cartão postal para tirar fotos, isso nos dá alegria. Temos hoje uma sala muito bem estruturada no Fórum Cívico, com mais de 11 computadores disponíveis, com internet, com scanner, ou seja, todo o aparato necessário para que o advogado consiga peticionar. Temos sala no Juizado Especial, sala na Justiça Federal, temos sala em Cruzeiro do Sul, lá inclusive nós fizemos um ambiente bem interessante também. Nós temos lá uma sala de aula mesmo, com data show, com tudo. Temos um convênio com o Instituto dos Advogados de São Paulo, então para eles são mais de 20 mini cursos que o advogado de Cruzeiro do Sul tem. Sala da Justiça do Trabalho em Cruzeiro do Sul, parlatório. Nós temos também o parlatório aqui que foi construído por nós, ou seja, então estamos tentando dar o máximo de estrutura. Temos uma sala também habitacionante. Estamos querendo agora, já existe projeto para construir essa sala também, uma sala dessa em Tarauacá. O custo disso realmente não é fácil. Por exemplo, nós temos cerca de 10 a 15 advogados no Alto Acre, que residem no Alto Acre, também esse mesmo número de advogados em Tarauacá, ou seja, o número de advogados não é suficiente para custear toda essa estrutura, mas a gente tem que fazer, né? Onde tem um advogado sediado, a OAB tem que estar presente, então a gente está tentando fazer isso. Isso com certeza, Cassiano, foi o nosso maior desafio, esse que é o maior legado desse nosso mandato de trabalho. Foi trabalhar com prestação de serviço. Já tínhamos toda a estrutura montada pelos 2 mandatos do Florindo e a gente precisava aproximar mais a instituição do advogado. E isso se faz através de prestação de serviço. Então, você vê hoje a Comissão de Defesa de Prerrogativas é um trabalho fundamental, cresceu na realidade ela surgiu de forma realmente efetiva nesse mandato. O Dr. André Neri conseguiu realmente implementar uma cultura de corporação, de auxílio, de proteção da classe, hoje que é realmente respeitada e reconhecida. Plantão 24 horas no Distrito Prerrogativas, 6 sábado, domingo, feriado, no interior também. Auxílio do advogado em questão de morosidade processual, quando o advogado tem um processo que uma liminar, uma sentença estão injustificadamente parado, moroso demais, faz uma notificação para a OAB que se manifesta no processo, pede para que o juiz dê um impulso oficial, esse serviço 100% garantido, todos os ofícios, todas as notificações aos magistrados, eles deram impulso para o processo. Controle de propaganda também, de exercício legal da profissão também é feito pela Comissão de Defesa de Prerrogativas, numa sinergia com o Ministério Público Federal. A gente tem trabalhado aquelas pessoas que não têm carteira da OAB, que têm advogado. Representações também para defesa de honorários de sucumbência, quando existe uma decisão judicial, uma sentença, os honorários sejam aviltantes, ou seja, questão de R$500, de R$100, ações multimilionárias, ações que o advogado passou mais de 10 anos, a OAB tem ingresso no processo, depois de provocado e com parecer, e também tivemos decisões, sentenças reformadas pelas instâncias superiores, citando o parecer da Comissão de Defesa de Prerrogativas. Agora, recentemente, entramos com 2 ações civis públicas, uma contra o INSS e outra também contra a Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal, protegendo as nossas prerrogativas, requerendo que as procurações não precisem de reconhecimento de firma, por causa da fé pública do advogado, que ele tenha atendimento prioritário, que não precise várias senhas para atender vários clientes, que ele possa fazer hoje. A gente está no dia a dia hoje e o advogado aqui ele sente hoje que realmente é uma instituição respeitada e que o protege. Fora isso, nós temos várias outras comissões que trabalham realmente nessa prestação de serviço para auxiliar o advogado. A Comissão da Advocacia Trabalhista, nós temos a Comissão de Processo Eletrônico. Hoje é um grande desafio da advocacia brasileira e é querendo também trabalhar com processo eletrônico e está cumprindo a nossa meta nesse sentido. Hoje a gente tem ciência que muita coisa do Poder Judiciário é questão de gestão, sabe? A gente precisa de uma gestão mais profissionalizada, notadamente quando a gente fala sobre juizados especiais.
há uma característica que eu tenho me manifestado com a presença do Tribunal de Justiça, que nós precisamos ter a presença do juiz togado nas audiências instrutórias. Hoje, casos de pauta com mais de 8 meses. Eu tive um exemplo agora, 8 meses para ter audiência de instrução. E quando você frequenta o juizado especial, você só tem a presença de juízes leigos realizando as audiências instrutórias, ou seja, aquela figura que seria para auxiliar o juiz togado, por exemplo, na pauta de audiência, ele tem sido o grande responsável, protagonista único deste ato judicial. Os juízes hoje ficam ali para homologar sentenças e outras liminares, mas eu acredito não, e penso que é necessário, tenho certeza que é necessária uma presença mais efetiva do magistrado na realização de audiências instrutórias, como forma de desafogar essa pauta. Outras situações que você vê realmente que são inexplicáveis. 3 a 4 meses para homologar uma sentença, 4 meses para publicar um acordo, processos que não desce para a primeira vara para execução, para a vara de origem para execução, ou seja, situações que a gente vê que precisam de gestão. O processo eletrônico, em tese, seria perfeito, essa 100% da digitalização, da informatização dos processos, mas nós temos características que realmente, algumas de gestão, por exemplo, ainda precisa da intervenção humana. Você faz um peticionamento, mas precisa de um servidor do cartório para autorizar, por exemplo, a tua petição a ingressar no sistema, no processo eletrônico. Isso já podia ser automático. Entrou com a contestação, já era para estar automático, não precisaria da intervenção humana. E outras situações que a gente teve de realidade regional. Nós temos problemas sérios de fornecimento de internet na capital, imagina no interior. Então, assim, eu tenho ouvido muitas reclamações dos advogados do Vale do Juruá, por exemplo, do Alto Acre, simplesmente porque não conseguem trabalhar. Passam o dia inteiro tentando, por exemplo, fazer um download de um arquivo e não consegue mesmo. E o sistema está online, a internet em tese está ativa e não consegue baixar o arquivo, que é um pouco mais pesado. Ou seja, hoje há um desafio, em certas situações, a verdadeira via crucis do advogado para peticionar por causa de um impeditivo técnico, de tecnologia de informação. Tenho tentado sensibilizar a presidente do Tribunal de Justiça para que reconheça essa diferença que é clara da nossa região, infelizmente ainda mas é uma realidade, tentando que ela autorize o peticionamento físico de forma paralela ao peticionamento eletrônico. Acho que isso vai ser um grande ganho. Eu acho que o advogado só vai utilizar o peticionamento físico na hipótese de não conseguir fazer o peticionamento eletrônico, ele é muito mais cômodo, mais ágil, mais eficaz, mas na hipótese que ele não conseguir, ele vai para o peticionamento físico e assim o princípio do acesso à justiça é garantido. Foi uma etapa difícil, é uma etapa difícil ainda, uma lição de vida, mas um grande desafio que nós tivemos, na realidade, no mês de outubro do ano passado. Entre outubro e novembro, 5 advogados foram presos, inclusive gestores da OAB. E você manter a dignidade diante de tanta pressão que você recebe de parte a parte, realmente não foi uma tarefa fácil. Mas a gente não podia ter diversidade de maneira nenhuma com isso. Foi uma promessa que o Florindo fez, nosso sempre presidente, de moralização, e a moralização não passava só pela questão do exame da OAB. A gente precisava também, como você mesmo falou, separar o joio do trigo. Aqueles que querem trabalhar e aqueles que querem utilizar da carteira da ordem para se locupletarem, para cometer crimes. Não são advogados, são bandidos com a carteira da OAB. E a gente tem o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, o doutor Vanderlei Cesário, ficou durante 8 anos à frente do tribunal, fez um bonito trabalho, foi tão reconhecido que foi indicado e recebeu praticamente unanimidade dos votos dos conselheiros para ocupar a vaga, na vaga do Fernando Pinheiro, de conselheiro federal, e o doutor Maicon Figalega assumiu, era vice-presidente, assumiu a presidência e tem tentado levar isso com muita seriedade. São muitos processos, nós precisamos de uma estrutura mínima, mas a gente tem tentado, assim, cumprir. Todos esses casos que foram citados, eles têm os seus respectivos processos, como eu falei, guarnecido de direito de defesa de todos, mas o tribunal, pode ter certeza, a OAB será implacável naqueles casos que é comprovado quem se utilizou da carteira ou quem não teve uma conduta digna. Esse é um compromisso que o Florindo teve, eu assumi, abracei com muita tranquilidade, embora, como eu falei, pressão de parte a parte, em nenhum momento
claudiquei nesse posicionamento que o Tribunal de Ética tenha sua independência, que o Conselho Pleno tenha sua independência, e dentro das nossas limitações, dentro das atribuições administrativas da OAB, aqueles profissionais que cometeram crimes e comprovadamente cometeram diante do direito de defesa serão punidos, inclusive, se necessário for, com a pena máxima de exclusão dos nossos quadros. Só assim a gente vai conseguir manter a dignidade e o que se espera, né, da advocacia, o que a sociedade espera da OAB, até diante de uma pesquisa que saiu do Instituto Datafolha, a segunda instituição com o maior crédito perante a sociedade brasileira. A gente não poderia caminhar de modo diverso no nosso Estado, e a gente está assim, tendo muito zelo com essas causas, guardados, logicamente, como eu falei, o direito de defesa, de contraditório, mas aqueles que cometeram crimes vão responder. O deputado Eduardo Cunha já tinha demonstrado seu desapreço pela advocacia, e dessa vez ele conseguiu extrapolar até o que ninguém imaginava. Foi muito injusto, foi muito, como é que eu posso dizer, acima de qualquer razoabilidade. Você dizer que a OAB é um cartel é uma figura típica criminal. Você taxar a OAB com institutos com situações tão pejorativas, unicamente para desviar o foco de uma pesquisa que foi tão só encomendada pela OAB, não foi realizada pela OAB, que mais de 70% da população não aceita o financiamento empresarial de campanha. Essa foi a contribuição da OAB, encomendar uma pesquisa, e o deputado Eduardo querendo somente desviar desse foco, a sacar tantas diatribes contra a nossa instituição. Primeiro, que mostra o tipo de pessoa que ele é, de deputado que ele é, ou seja, que não tem o menor escrúpulo. E segundo, desconhece uma instituição como a OAB, uma instituição que tem serviços relevantes prestados para a sociedade brasileira, em momentos em que a sociedade precisava, que o próprio legislativo era refém de um período de exceção. Nós tivemos guerreiros, grandes democratas, advogados que enfrentaram o sistema, desceram os calabouços para proteger os perseguidos políticos. A OAB sempre esteve presente no momento exatamente de resistência à ditadura militar, no período de abertura para abertura do período democrático, processo de impeachment, reforma política, lei da ficha limpa. Ou seja, é uma instituição que tem sim o seu legado, e que fique claro que não é por causa de uma desavença ou de uma diferença com um gestor que isso influencia no conceito que a instituição tem. Uma instituição dessa, que é quase uma instituição secular, e como eu falei, que é reconhecida pela sociedade, tem o seu patrimônio a preservar, que poderia ser sacada dessa maneira. Eu acho que o deputado Eduardo Cunha, mais do que nunca, foi muito infeliz nas suas declarações. Eu sempre falo, sempre me manifesto, ou no Colégio de Presidentes, ou quando tenho a oportunidade no Conselho Federal da OAB, que não existe seccional mais legitimada para defender o exame de ordem do que a OAB do Estado do Acre. Só nós conseguimos ficar quase 4 décadas, quase 40 anos, sem o exame de ordem, distribuindo, como eu falei, um verdadeiro balcão de negócios, era o exame de ordem na OAB, e só nós sabemos as consequências dessa inexistência de um instituto ainda tão necessário. Hoje nós temos advogados, realmente, infelizmente, que não têm a mínima aptidão para exercer, não só no Estado do Acre, isso é um mercado nacional, e advogados, inclusive, envolvidos com cometimento de crime, de formação de quadrilha, notadamente num esquema que foi desmontado no Espírito Santo, de venda de sentença, que um advogado da OAB, que tinha carteira da OAB do Estado do Acre, estava envolvida. O exame de ordem é, sim, necessário. E o que nós temos, a partir da unificação, que criamos um critério objetivo para demonstrar isso. Quando foi unificado, nós tivemos números para mostrar para o Ministério da Educação e Cultura que o ensino jurídico brasileiro é defasado, é falido, que se vende um produto inexistente. E acho que o grande legado da atual administração do Conselho Federal foi defender o ensino jurídico não só através do filtro do exame de ordem, mas também de uma atuação proativa junto ao Ministério da Educação e Cultura, demonstrando a necessidade de um novo marco regulatório do ensino jurídico brasileiro. E nós tivemos a felicidade de realizar
o doutor Antônio Francisco, que era então coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, e o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB do Estado do Acre, realizou uma audiência pública, foi muito bem frequentada, todos os setores educacionais estiveram presentes, representando os estudantes de todas as faculdades, de centros de estudos jurídicos do Poder Executivo Estadual, Municipal, magistratura, escola de ensino jurídico do Ministério, todos presentes. E nós fizemos uma ampla audiência pública para levar propostas da OAB do Estado do Acre para o Conselho Federal, para ele alimentar uma proposta globalizada e generalizada para o Ministério da Educação e Cultura. E nós levamos 33 propostas, em todos os sentidos, assim, algumas coisas a respeito de grade curricular, outras em relação à necessidade de valorização do professorado. Todas as 33 propostas nossas foram acolhidas e todas as 33 hoje compõem a proposta nacional que foi levada ao Ministério da Educação e Cultura. Estamos esperando agora um retorno do Poder Executivo Federal, da União, no sentido realmente de estabelecer esse novo marco regulatório. Algumas situações, por exemplo, do Estado do Acre, é necessário que todas as faculdades tenham uma cadeira de direito ambiental, o curso de português, a disciplina de português, ela não pode ser só no primeiro ano, no primeiro e segundo período, ela tem que ser em todos os períodos. Nós temos que ter uma situação de prática forense realmente mais efetiva, obrigatória, abrangente. Os escritórios modelos devem ser obrigatórios, alguma situação realmente em que o estudante saia mais preparado, assim, realmente com a bagagem condizente com um mercado tão exigente como hoje, e uma situação, uma profissão que tem tantas exigências, você lidar com o direito das pessoas, o patrimônio, a vida, a dignidade, exige realmente um mínimo de capacidade técnica, e hoje o único filtro que nós temos é o exame de ordem. Daí a nossa defesa do exame de ordem, e quem faz, e estudantes, se você fizer uma pesquisa, tem pesquisa da OAB, os estudantes de direito, eles apoiam o exame de ordem, porque eles sabem realmente que é uma prova, ela não é desclassificatória, é uma prova que prevê requisito mínimo de proficiência, né? Ou seja, ela não tem uma limitação, 50% você passou, pode pegar a carteira, ou seja, é um instituto que é aprovado e a gente continua defendendo. A gente precisa de uma atuação cada vez mais próxima com o Poder Judiciário, assim, questão, a morosidade processual, a desestrutura do Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário estadual em todo o país, ela é gritante. Hoje é extremamente difícil advogar. A profissão da advocacia realmente é uma profissão hoje muito custosa, não só pelas suas naturais características de estresse, de defesa de direitos, mas hoje é uma dificuldade muito grande, a defasagem de magistrados, de servidores, como eu falei, o processo eletrônico demanda muito investimento financeiro, investimento humano, e os tribunais não estão conseguindo acompanhar essa crescente demanda de advogados e demandas judiciais também. Então a gente tem que estar cada vez mais próximo do Poder Judiciário, de forma que a gente consiga realmente ter uma efetividade maior, para que o profissional da advocacia consiga realmente advogar com mais tranquilidade, cumprindo a sua finalidade, cumprindo a sua profissão. A gente tem que estar mais próximo da sociedade também. Tenho tentado muito essas questões de ações sociais. Hoje mesmo estava conversando com o advogado da necessidade de a gente lançar uma cartilha com direitos básicos, por exemplo, para quem sofre um acidente de trânsito, seja na questão do seu emprego, do direito a uma pensão enquanto estiver naquela invalidez temporária, algumas situações de direito previdenciário, de direito trabalhista, direito doméstico. A gente tem tentado muito, nós em convênio, por exemplo, com o Ministério Público, com a imprensa, ou até situações de iniciativas próprias, de estar junto da comunidade, no terminal urbano, tirando dúvidas. Comissão da Mulher Advogada tem um trabalho social muito importante, que ele fez várias visitas já em abrigos, na maternidade, ou seja, a ideia é continuar trabalhando por estrutura de trabalho, prerrogativas, ainda tem muitos problemas com prerrogativas, algumas situações ainda de descalabro em delegacias de polícia, então a gente tem que estar sempre defendendo as questões das prerrogativas. Depois de mais de 20 anos de Estatuto da OAB, Lei Federal, infelizmente a gente se depara dia a dia com situações que resquícios de autoritarismo, de abuso de autoridade, alguma coisa assim. Então, trabalhar firmemente com prerrogativas, processo eletrônico, estrutura de Poder Judiciário, e também fazendo nosso viés paralelo, nossa função social, de trazer nossos serviços para a sociedade,
no caso, a sociedade acriana, o cidadão acriano tem direito de conhecer essa instituição tão importante, tão poderosa e que ainda é muito desconhecida diante do nosso histórico de quase 40 anos realmente de inexistência. As pessoas pouco sabem o que é o OAB, sabem que existe a instituição, mas não sabem o que aquela instituição pode fazer por ela, né, de tirar dúvidas, de toda a situação de informação, realmente, de uma luta por um amadurecimento social. Eu tenho um feedback muito interessante, assim, fico muito feliz com o que eu escuto falar da instituição, de continuar progredindo com o trabalho do Florindo. A ideia é essa, é amadurecer cada vez mais, como você me falou, há muito por fazer, todo dia é um leão para a gente dar conta, e a gente está abraçando essa missão, como eu falei, com muita causa, e enquanto Deus permitir, a gente está aí representando os advogados acrianos. Estamos tentando, há uma situação realmente, houve uma situação de gargalo, exatamente com um problema com a gestão da então a administração da Caixa de Assistência, é um fundo particular, o Fundo Institucional de Desenvolvimento da Advocacia, uma conta vinculada, diferenciada. Estamos tentando, com o Dr. Rodrigo Ayashi, todos os meses no Conselho Federal, suplantar esse gargalo que ficou ainda de administrações passadas, para conseguir a liberação do dinheiro que já está lá contingenciado para dar continuidade ao nosso clube. A gente tem sim muita vontade e se tudo der certo, sei lá, em setembro a gente está aí com mais essa conquista. Começou com o Florindo, o doutor Ricardo Antônio, então presidente da Caixa de Assistência, que adquiriram o terreno e prepararam tudo. A ideia é terminar assim, o advogado acriano merece.